O sistema não quer que você desperte. Você já teve a sensação de que tudo ao seu redor está cuidadosamente montado para evitar que você pense? Como se o mundo fosse uma gigantesca distração. Cada vez que você tenta enxergar mais fundo, tudo parece conspirar para que você volte a fechar os olhos. E sim, você não está sozinho. A história da humanidade é marcada por um padrão incômodo. Os que ousaram enxergar o invisível foram tratados como ameaça. Foram expulsos, ridicularizados, silenciados ou assassinados. Por quê? Porque o pensamento profundo é perigoso. Ele perturba, questiona, desconstrói. E o sistema, esse organismo invisível que nos educa, nos entretém e nos recompensa por obedecer, fará de tudo para impedir que você desperte. Desde os primórdios das civilizações, a ordem social dependeu da estabilidade. Pirâmides não se erguem com caos. Impérios não se mantêm com mentes inquietas. Para controlar, é preciso manter o coletivo sob uma mesma narrativa. Religiões, mitos fundadores, sistemas educacionais e culturais foram moldados não apenas para informar, mas para condicionar. Olhe para a escola, por exemplo. Ela deveria ser um templo do pensamento crítico, certo? Mas na prática, é uma fábrica de formatação. Os alunos aprendem a repetir, não a questionar, a memorizar, não a compreender, a obedecer hierarquias, não a enfrentá-las. O jovem que desafia a lógica do sistema é rotulado como rebelde, indisciplinado ou, pior, problemático. E isso não é acidental, é histórico. Pense em Sócrates. Ele não fundou nenhuma escola, não deixou nenhum livro. Tudo o que fez foi andar por Atenas, fazendo perguntas, questionando, desafiando o pensamento comum. Seu fim? Foi condenado à morte. Seu crime? Corromper a juventude com perguntas. Mas o verdadeiro motivo era outro. Ele ensinava as pessoas a pensarem por si mesmas. E isso o sistema não perdoa. Não é coincidência que os grandes nomes que hoje exaltamos como gênios tenham sido perseguidos em vida. Galileu foi silenciado pela Igreja por afirmar que a Terra gira em torno do Sol. Hipátia, uma das primeiras mulheres a liderar uma escola de filosofia e matemática, foi esquartejada por uma multidão fanática. Giordano Bruno foi queimado vivo por sugerir que o universo poderia ser infinito. O sistema tem medo da expansão da consciência, porque ela rompe com os limites impostos. E quando uma mente desperta, ela ilumina outras ao seu redor, como uma fagulha em um campo seco. Vivemos hoje em uma sociedade que celebra a liberdade, mas teme profundamente a autonomia de pensamento. Se está gostando dessa jornada, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ajude a espalhar o despertar. O sistema permite que você escolha entre 1000 marcas de refrigerante, mas não te ensina a questionar por que precisa de refrigerante. Ele te oferece milhares de opções de conteúdo nas redes sociais, mas censura silenciosamente o que realmente desafia o status quo. Os algoritmos, essas inteligências invisíveis que moldam sua realidade digital, não foram programados para te libertar. Eles foram feitos para manter você entretido, emocionalmente estimulado e intelectualmente superficial. Por quê? Porque pessoas despertas são imprevisíveis, não consomem com facilidade, não se deixam manipular e, acima de tudo, elas influenciam outras. A verdade é que a sociedade não é neutra. Ela privilegia os que se encaixam, os que obedecem, os que repetem e pune os que questionam. É por isso que pensadores como Nietzsche, que ousaram sugerir que a moralidade tradicional era uma construção frágil, foram taxados de loucos, ou que visionários como Tesla morreram pobres, enquanto seus conceitos foram explorados por outros com menos visão e mais influência. Mas o que significa, afinal, despertar? Despertar é perceber que a realidade que nos cerca não é natural. Ela é uma narrativa cuidadosamente construída ao longo da história. Despertar é entender que nossos desejos, ambições e medos foram moldados para servir a uma estrutura maior. Uma estrutura que se alimenta da conformidade. Despertar é desconfortável, porque ele exige que você abra mão de ilusões reconfortantes, que você questione seus próprios valores, que você encare a possibilidade de que muito do que aprendeu estava errado, ou era apenas meia-verdade. E o sistema sabe disso. Ele sabe que uma pessoa desperta não volta atrás. Por isso, ele cria mecanismos de defesa. A primeira é o ridículo. O pensamento crítico é rotulado como teoria da conspiração. A segunda é o isolamento. O pensador é visto como antissocial, excêntrico, difícil de lidar. A terceira é a distração. Se não podemos calar a mente, podemos ocupá-la com excesso de informação irrelevante. Mas mesmo assim, alguns despertam. E ao despertar, tornam-se uma anomalia dentro do sistema. Passam a incomodar. Porque sua presença silenciosa questiona o conforto dos outros. Eles não precisam dizer nada, basta existirem. Isso é o bastante para serem evitados. A psicologia chama isso de efeito espelho. Pessoas despertas refletem sem querer a falta de profundidade dos outros. E isso é intolerável, porque expõe sem palavras o vazio interior.
Por isso, tantas vezes, quem desperta se sente sozinho. Mas essa solidão não é sinal de fracasso, é sinal de consciência. A história da humanidade é escrita por aqueles que, mesmo diante da rejeição, decidiram continuar pensando. Mesmo diante do medo, ousaram falar. Mesmo diante da multidão, escolheram o caminho da lucidez. O sistema não quer que você desperte, porque uma pessoa consciente é mais perigosa do que 1000 obedientes. Porque uma ideia verdadeira, uma vez compreendida, é indestrutível. Mas despertar é apenas o começo. Depois disso, vem a responsabilidade de estudar, de buscar, de construir. Não para convencer os outros, mas para ser um farol silencioso em meio à escuridão. E talvez, apenas talvez, ao ver sua luz, outro também decida abrir os olhos. O sistema irá resistir, içará barreiras, usará o medo, o conforto, a pressão social, mas não pode parar o indivíduo que realmente decidiu enxergar. Se você chegou até aqui, talvez já esteja despertando. E lembre-se, pensar é revolucionário. Sentir profundamente é um ato de coragem. E ver o mundo como ele realmente é, e ainda assim decidir agir com consciência, é o maior desafio da existência humana. O sistema não quer que você desperte, mas você pode. E isso muda tudo. Se essa mensagem acendeu algo em você, imagine até onde podemos ir juntos. Inscreva-se e venha decifrar os códigos da humanidade.